O ponto de vista está começando. Nós já falamos aqui em programas anteriores que os níveis pressóricos, quer dizer, pressão arterial, eles mudaram há quase um ano pelo Colégio Americano de Cardiologia e o britânico. Então, não é mais 120 por 80, ou 12 por 8, ou 14 por 9. Hoje, a pressão máxima é 150, a sistólica. E a diastólica, a mínima, continua 90. Então, é preciso ter muito cuidado nessas aferições, porque a utilização desnecessária de medicamentos para baixar a pressão arterial, além de outros medicamentos, principalmente nas pessoas de idade, pode levar a quedas. Então, um estudo recente publicado mostrou que quanto mais medicamentos o indivíduo toma por causa de interação medicamentosa, o risco de ter uma queda e levar a uma fratura de colo de fêmur ou qualquer outro tipo de fratura pode ser, se não é nefasto, é perigoso, porque as fraturas de colo de fêmur, elas são muito graves e pode levar o indivíduo à morte se não tomar as medidas preventivas necessárias. É muito pior do que tomar a medicação em dose certa e principalmente os hipotensores, quer dizer, os remédios que abaixam a pressão arterial. Um outro tema do momento é a utilização indevida de vitaminas. A Academia Americana de Geriatria, há pouco mais de 2 meses, publicou um trabalho que a utilização de vitaminas, sem que haja necessidade delas, com o intuito de combater radicais livres, só pode levar também a outras complicações. Então, a utilização de vitaminas em dose alta, chamada medicina ortomolecular, primeiro, não tem evidências científicas de que ela funciona. Segundo, é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Para conversar aqui sobre hipertensão e outros temas relativos a ela, está comigo o professor Vilmar de Paiva Marques, que é doutor e mestre em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo e também professor de nefrologia aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom dia, Vilmar. Bom dia, doutor Luiz. Qual é a visão do nefrologista? Porque o rim, ele está intimamente ligado à pressão arterial. Como é que você vê essa mudança, né? Essa mudança talvez benéfica, talvez não, acho que até a certeza, né? Porque a tendência da indústria farmacêutica e das diretrizes, né, os guidelines, é de colocar sempre níveis menores para poder utilizar medicamentos. Você concorda com isso? No nosso caso da nefrologia, especificamente, a gente sabe que a hipertensão arterial é um dos principais fatores causadores de doença renal crônica, que leva muitos pacientes até a necessidade de diálise ou transplante renal. A gente sabe também que a pressão arterial pode ser causa de doença renal e os próprios rins podem causar hipertensão arterial. A gente sabe que esse controle, essa busca incessante de trazer a pressão arterial para níveis cada vez mais baixos, como o senhor disse, pode ter consequências desastrosas, principalmente no organismo como um todo, mas no nosso caso dos rins também. A pressão alta faz mal para os rins, mas a pressão baixa também, assim como para o cérebro, para o coração, para os órgãos de uma forma geral, também faz mal. Então a gente procura trabalhar de uma forma individualizada o controle da pressão, sobretudo no paciente que tem doença renal, a pressão adequada para a condição renal daquele paciente. Então essa busca de se baixar a pressão tem mudado realmente com o passar do tempo. Vilmar, eu vi um trabalho recente em que faz uma denervação de terminações nervosas ali para tratar doenças Sim. renais. Como é que você tem visto isso aí? Isso aí surgiu. Ou é apenas um início?
Surgiu alguns anos atrás essa tentativa da denervação, de desnervar, vamos dizer assim, né, a parte renal, no controle especificamente da hipertensão, aqueles casos de hipertensão muito refratária, resistentes. Mas recentemente saiu uma publicação mostrando que essa técnica ainda não surtiu o efeito desejado e não tem diferença significativa em relação ao tratamento medicamentoso habitual. Então é uma técnica que surgiu com uma expectativa muito grande, mas que na prática não surtiu o efeito e por enquanto não está sendo utilizado de forma recomendável. Sim. Então a hipertensão aí é um fator. O segundo fator seria o diabetes. Sim, em termos de doenças renais são os dois principais, hipertensão e diabetes. Lembrando que o próprio diabetes pode ser uma causa de hipertensão também. Então os dois caminham sempre muito juntos e comprometem com grande frequência a parte renal. E outras doenças dos rins, além dessas duas? Em terceiro lugar, geralmente nós temos ali as nefrites, as glomerulonefrites. São doenças inflamatórias, a gente sempre fala isso para diferenciar das doenças infecciosas. Muitas vezes a pessoa confunde nefrite com infecção. A nefrite é um processo inflamatório, geralmente crônico, que já vem de anos, que vai progressivamente comprometendo as estruturas renais e leva à insuficiência renal. E se constitui hoje no terceiro fator, a terceira principal causa de insuficiência renal crônica, as nefrites. São várias as causas, desde causas relacionadas a infecções, a causas imunológicas, como o próprio lúpus eritematoso sistêmico, que é um fator que agride bastante os rins, assim como outras doenças características imune que podem levar a essas nefrites. Você entrou num campo aí, né, essas de doenças autoimunes. A febre reumática já há algum tempo, né? Há algum tempo não, mas muitos anos, né? A febre reumática é uma doença que poderia ser erradicada hoje, né, se fosse diagnosticada corretamente, podia ser erradicada. Por quê? Porque ela é causada por um germe chamado estreptococo, ela é desencadeada pelo estreptococo. A agressão renal é pequena em relação, por exemplo, às outras doenças reumáticas. Sim. Ocasionalmente, esse agente que causa a febre reumática pode também ter uma tendência a comprometer a estrutura renal e a febre reumática na sua progressão até levar ao comprometimento renal. Mas não é o mais habitual em relação às outras nefrites que a gente tem, de característica imunológica ou de reação infecciosa. Mesmo porque a prevalência diminuiu, né? Caiu. Quer dizer, a febre reumática hoje, diagnosticada corretamente, acho que houve uma diminuição muito grande, né? A gente não vê, mas ela existe. Então, atenção, a febre reumática precisa ser diagnosticada precocemente. Sem dúvida. Aí depois das outras doenças, lúpus, às vezes as vasculites, arterites, Sim. Qual é a segunda maior prevalência? Nós temos as doenças que comprometem uma parte dos rins, que são derivadas realmente de uma agressão exógena muitas vezes. Por exemplo, o uso de medicações, como o senhor estava comentando, os anti-inflamatórios, que levam o que a gente chama de uma nefrite intersticial, é uma doença de característica mais agressiva em um segmento específico do rim. As doenças infecciosas, as infecções renais de repetição podem ser uma causa de insuficiência renal. As doenças vasculares, como o senhor disse, as vasculites que comprometem os rins. Então, são causas menos frequentes, e sem falar aquelas doenças de característica genética, como, por exemplo, os rins policísticos, que levam ao comprometimento renal com o passar do tempo. Marco, você falou em rim policístico. Acho que é até interessante a gente... apesar de ser uma doença genética, né? O filho tem o que o pai tem. Se haveria alguma forma de... Ou ainda isso é... De evitar, só falar a transmissão. Não, ainda não tem nada. Alguns estudos surgiram há alguns anos em relação à terapia gênica, terapia intrauterina, na tentativa de interferir nesse processo da mutação, porque na verdade a doença policística, dos rins policísticos, nada mais é do que uma alteração no gene que é transmitido em uma certa proporção, quase que em torno de 50% de chance dos pais transmitirem para os filhos, numa alteração de um gene. Então se tentou interferir experimentalmente, depois se tentou até fazer isso em humanos, mas não foi um progresso muito significativo. Então ainda não existe uma forma de se interferir atualmente, de forma de utilização prática, nesse processo. Existem tentativas hoje no tratamento de evitar a progressão da doença. É uma doença que geralmente se manifesta no adulto, jovem, por volta de 30, 40 anos de idade,
E o objetivo hoje é evitar que esses cistos cresçam cada vez mais, aumentem de número. Então existem alguns tratamentos já sendo estudados, ainda de forma experimental, sem uso também disseminado, para evitar o crescimento dos rins e dos cistos. E geralmente é bilateral? Bilateral. Ela tem a forma congênita, em que a criança já nasce com ela, e tem a forma do adulto, que é de transmissão genética, mas que se manifesta na idade adulta, por volta dos 30, 40 anos. A forma que a criança já nasce com os rins policísticos é de uma evolução dramática. Geralmente, a maior parte dos casos, a criança já tem que entrar em diálise logo ao nascimento, e a sobrevida é de poucos meses, por causa das complicações. Quer dizer que ela fica latente até 40 anos no adulto? 30, 40 anos. 30, 40 anos. Às vezes, com o passar dos anos, mesmo na infância, surgem alguns cistos isolados, mas a sua forma de diagnóstico mesmo precisa, a manifestação completa, com comprometimento bilateral dos rins, com múltiplos cistos, é por volta da idade adulta inicial, 30, 40 anos. O tratamento aí, nesse caso, é o transplante, né? Ou não? Nem todo paciente que tem rins policísticos vai evoluir para uma forma de insuficiência renal terminal. Tem muito paciente. Existem também duas formas de rins policísticos, a gente chama de tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é aquela forma mais agressiva, que geralmente evolui para insuficiência renal, necessidade de diálise e transplante. Existe uma forma tipo 2, que também é de característica familiar, mas que tem uma evolução, vamos dizer assim, mais tranquila, mais arrastada, e muitas vezes o paciente sobrevive a vida inteira, e não entra em diálise, não perde função renal. Tem pacientes com rins policísticos que têm uma evolução tranquila. Então não é uma regra, não é uma coisa assim, um desespero. Tem que ser feito um acompanhamento, um tratamento preventivo para que a doença não leve a essa forma. O que acontece nos rins policísticos é que os cistos, à medida que eles vão se formando e vão crescendo, eles vão empurrando, vamos dizer assim, tomando conta do rim normal. Então o rim tem a estrutura dele normal. À medida que os cistos crescem, eles vão empurrando a parte normal meio que para o canto. É como se a gente estivesse dentro de uma sala cheia de bexiga, cheia de bolas, e aquilo vai empurrando a gente para o canto, vamos dizer assim. É isso que acaba destruindo. Então a tentativa hoje na medicina é diminuir a formação do cisto e diminuir o seu crescimento. A maior parte dos cistos tem 3, 2 centímetros, mas tem pacientes que têm 10 centímetros. Aquilo ocupa um espaço muito grande e isso destrói o parênquima. As tentativas hoje são, vamos tentar diminuir o tamanho, porque se a gente diminuir o tamanho do cisto, fica mais espaço de rim funcionante e isso preserva. Há tentativas. A questão desse tratamento, que já é utilizado em seres humanos, em fase experimental, é que ele tem muitos efeitos colaterais e não deu ainda para ser aprovado pelas entidades que controlam isso para uso ainda disseminado. Então são pessoas que se oferecem para fazer um tratamento como uma forma de tentativa de evitar. Mas os efeitos colaterais ainda limitam o seu uso disseminado. Gilmar, existe algum sinal ou sintoma clínico antes do ultrassom ou de um método diagnóstico complementar? Ou o indivíduo fica assintomático, quer dizer, fica sem sintomas. Como é que é o diagnóstico precoce através de sintomas clínicos? Quer dizer, porque às vezes o rim é um órgão que se manifesta, tem a cólica renal por cálculo, e depois disso são doenças silenciosas, sim, né? Tem alguma suspeita inicial que o indivíduo pode fazer? A primeira coisa é partir do princípio assim, da história clínica de antecedentes familiares. Se é um indivíduo que tem uma família rica, com muitas pessoas hipertensas, diabéticas, por si só, ele já deve estar mais atento e procurar na assistência médica chamar atenção para isso. Eu tenho na família muitas pessoas com doenças que podem levar hipertensão, diabetes, nefrite. Já tive alguém que na família precisou de fazer diálise ou já teve algum transplantado na família. Isso é o primeiro passo para chamar a atenção das pessoas e que deve estar atento aos rins. Como o senhor disse, as doenças renais, as crônicas, elas são silenciosas, elas não dão sintomas. Os rins, eles têm uma capacidade de funcionamento silencioso muito grande, de tal forma que a maior parte das pessoas que têm doença renal, que vão entrar em diálise, quando descobrem, realmente já estão num pronto-socorro para começar a diálise. Corresponde a 80% das pessoas. 80% dos indivíduos que entram em diálise hoje no Brasil nunca souberam que tinha problema renal. E às vezes está cheio de história na família, de hipertensão, de diabetes. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista clínico, nas fases iniciais, como o senhor disse, às vezes é difícil pela não manifestação
qualquer alteração na coloração da urina, na cor da urina, o fato de estar urinando demais ou urinando menos chama atenção, queixas de fraqueza, de indisposição, um estado de anemia sem uma causa aparente para aquilo, são sintomas que chamam atenção. Então, adinamia, fraqueza, anemia, alterações na urina, que são coisas visíveis, né? A pessoa vai urinar e nota alguma diferença. Ardência para urinar, isso pode ser um sintoma precoce, muito precoce, de uma doença renal. Então, nós podemos aqui deixar um alerta. O indivíduo deve procurar saber qual é a sua ascendência. Quer dizer, se a família, alguém na família, ou pai, mãe ou avô, teve rim policístico. Depois disso, aí eu acho difícil, né? Através desses sintomas que eles podem ocorrer em muitas outras situações, né? No caso específico dos rins policísticos, o que mais chama a atenção da pessoa é o aumento da pressão arterial. Uma das primeiras manifestações palpáveis dos rins policísticos é o aumento da pressão, que é uma característica da doença. A pessoa vai medir a pressão e detecta que a pressão está um pouco alta. A outra coisa que a pessoa pode notar no caso dos rins policísticos, eles já estão em tamanho aumentado, ele às vezes vai tomar banho, ou ele vai passar a mão na barriga e ele sente um caroço, principalmente na região dos lados, a gente chama dos flancos. Dá para sentir? Quando os rins são grandes já. São grandes já. Quando os rins já são crescidos, cheios de cistos, e tem algum cisto mais volumoso, o fato dele passar a mão, ele já sente uma saliência nos flancos, nos lados aqui da barriga. Isso já pode chamar a atenção. A pressão arterial, a história familiar e muitas vezes essa detecção. Só que isso já é uma fase mais avançada. Mas a pressão arterial pode ser o primeiro indício precoce de que esse indivíduo tenha como causa da sua pressão arterial aumentada rins policísticos, pode ser. Ô, Mário, você tocou na aferição da pressão arterial. Nós falamos aqui, agora na introdução, você acha que essa aferição é correta? Quer dizer, o indivíduo vai ao seu consultório, fala, doutor, estou com pressão aí de 16/10/11. Na realidade, ela pode estar normal. E aí, um procedimento invasivo é perigoso. Quer dizer, que tem que ter o cuidado, né? Inclusive com essas novas diretrizes agora, é preciso ter mais cuidado ainda. E até é importante que se saiba, porque são diretrizes que não têm influência da indústria farmacêutica. Né? Sim. É como o diabetes, né? Eles queriam colocar 90 como você está diabético e não é. Então, feito esse diagnóstico de hipertensão arterial, quer dizer, uma das suspeitas pode ser problema renal, não apenas de rim policístico. Sim. Ô, Vilmar, outro aspecto aí que a gente podia conversar de importância para a medicina preventiva é o tratamento de bacteriúria assintomática. Quer dizer, o indivíduo resolve fazer um exame de urina e está lá, leucócitos e tal, suspeita, né? Sem sintomas não tem valor, né? Sim. Ele tem que ter sintomas. Para nós hoje, na classe médica, na nefrologia especificamente, que lida muito com infecção urinária, para a gente considerar a infecção urinária a ser tratada, ela tem que ter sintomas. Sintoma. O indivíduo tem que estar sentindo alguma coisa. Já existe um consenso de que a simples presença da bactéria na urina, sem sintoma, não indica tratamento medicamentoso, com exceção da gestante. É a única situação que a mulher está grávida, não tem sintomas urinários, mas tem o exame de urina alterado com a presença da bactéria. É uma situação que a gente trata. Pela questão da gestação, pela preservação do feto, é a única situação. Fora isso, a que a gente chama de bacteriúria assintomática, que é a presença de uma urina contaminada pela bactéria, ou tendo a bactéria, sem sintomas, a recomendação é não se tratar. Porque a gente já se viu que o uso indiscriminado do antibiótico por qualquer situação urinária cria resistência a essa bactéria, e hoje o indivíduo não está sentindo nada e toma um antibiótico. Daqui a pouco ele vai precisar realmente estar sentindo com febre, com queda do estado geral, astenia, e aí o uso indiscriminado do antibiótico já gerou resistência. A bactéria adquire resistência, a hora que o senhor precisar daquele antibiótico já não tem mais efeito. Então é uma forma de se preservar o organismo do indivíduo, né? Reservando o uso do antibiótico para um momento adequado.
A gente sabe que, igual o senhor falou, tanto a aferição da pressão arterial quanto a coleta da urina para exame, eles têm quase que um ritual, que muitas vezes não é preservado. Então, pressão arterial, o ideal é que o indivíduo esteja num ambiente tranquilo, numa situação calma, antes de aferir a pressão, parece uma coisa assim, mas ele esvazia a bexiga, se ele tiver com a bexiga cheia, porque às vezes o fato da pessoa estar ali, isso acontece muito em consultório, né? O paciente está esperando para ser atendido e de repente dá vontade, está com vontade de ir ao banheiro e aquilo gera uma situação de estresse, e a hora que ele entra no consultório vai medir, ela está alta, ele sai dali, ele fica mais tranquilo, ele esvazia a bexiga, que vai medir de novo, ela está baixa. A coleta da urina é a mesma coisa, existe todo um ritual, vamos dizer assim, de preservação da forma de colher, a higiene local, a colher, começar a urinar, interromper e colher no jato seguinte, porque a hora que o indivíduo urina, aquele primeiro jato, se existir alguma bactéria que esteja só contaminando por acaso o ambiente, a urina, por ser mais ácida, ela destrói aquela bactéria e o senhor já vai pegar a urina do jato médio, que é do meio, por isso que a gente recomenda, urina um pouquinho, segura e colhe depois, nessa metade. Então, o exame de urina, se ele não for bem feito e bem interpretado pelo médico, o uso de antibiótico vai se transformar numa rotina. Vilmar, vou deixar uma pergunta no ar aqui, para o segundo bloco. Já que nós tocamos nesse assunto de bacteriúria, vamos falar depois, eu vou deixar a pergunta no ar. Quando é que você valoriza um antibiograma? Você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Nós deixamos uma pergunta no ar aqui sobre o antibiograma. Antibiograma é a possibilidade de indicar qual é o antibiótico dependendo da bactéria que foi encontrada na urina. Agora eu pergunto, Vilmar, por que sempre no antibiograma, né, vem lá o antibiótico mais caro em primeiro lugar? Talvez você, não sei se pode responder, mas é curioso isso. O antibiótico mais caro em primeiro lugar. E se confia nessa sensibilidade de bactérias? O antibiograma é um exame laboratorial, ou seja, ele é feito in vitro, né, que a gente fala, no laboratório, com a técnica de laboratório. O que acontece no nosso organismo, a resposta é in vivo, né, no ser vivo mesmo. Então, muitas vezes, aquilo que acontece na placa do laboratório, nem sempre é o que está acontecendo dentro do organismo. Então, a gente procura sempre interpretar o antibiograma termos do ponto de vista clínico, né? Muitas vezes a gente suspeita de uma infecção, a gente colhe o material para avaliar a cultura, seja de sangue, seja de urina, seja de fezes, e a gente geralmente já começa com um antibiótico que praticamente a gente tem costume de usar para aquela situação, enquanto se aguarda o resultado da cultura do antibiograma, que demora em torno de 3, 4 dias para ficar pronto. E nesse intervalo a gente vai observar a resposta clínica do paciente, se ele está melhorando ou não com aquele antibiótico que nós prescrevemos. Muitas vezes o resultado do antibiograma vem e ele não é compatível com a resposta clínica. O paciente está respondendo bem, não tem mais febre, não tem mais sintomas infecciosos, e a cultura e o antibiograma mostraram que a bactéria era resistente àquele antibiótico. Nem por isso a gente troca, a gente mantém o antibiótico, porque o que importa para a gente é a resposta clínica do paciente. O laboratório é para nos dar uma ajuda, é um exame complementar. Agora, essa questão do antibiograma, é igual o senhor falou, ele é uma placa produzida por uma empresa ou por um sistema para ser utilizado no laboratório. A gente não sabe até que ponto, a gente tem que confiar na procedência do material, pode haver alguma interferência na produção da placa. Isso aí que gere um antibiótico, como o senhor disse, mais caro e que possa induzir uma pessoa, talvez menos experiente, a utilizar baseado naquilo. A gente, na prática, procura usar o antibiótico de acordo com o antibiograma, mas principalmente pela resposta clínica do indivíduo. Então, podemos chegar à seguinte conclusão. Se o tratamento antes do antibiograma funcionou, é evidente, é claro, que não há necessidade de trocar, como você falou. Sem dúvida. Quer dizer, não podemos deixar que sejamos influenciados pelo exame complementar. Ele é apenas complementar. E às vezes
sujeito a essas interpretações aí, né? Quer dizer, o indivíduo não pode ir pelo que está no papel. Por quê? Nós sabemos, por exemplo, que o estreptococo é uma das bactérias mais comuns, né? De amigdalite, causadora de várias outras doenças. Ele é sensível desde que foi descoberta a penicilina. Não há necessidade aí, por exemplo, de pegar bactérias aqui e colocar lá para fazer. Você sabe que o estreptococo, no caso de infecção urinária, o agente etiológico, quer dizer, causal, o mais comum é a Escherichia coli. Por que razão, Vilmar? Ela é uma bactéria originária do intestino. A gente sabe que a região anal e a região urinária, né, ela é muito próxima. Então, isso acontece principalmente nas mulheres, né, onde a região anal e a região vaginal e urinária são mais próximos ainda do que na questão do homem. Então, é muito mais fácil uma bactéria que vai sair pelas fezes, vamos dizer assim, da região anal, dela migrar, e geralmente o que acontece é isso, né, uma higiene anal mal feita ou feita de forma incorreta, a pessoa acaba levando a bactéria que está ali nas fezes, que faz parte da flora intestinal, para o trato urinário. Também parece uma coisa simples, mas a gente sempre orienta que as pessoas façam a higiene anal, como se diz, da parte interna para a parte externa da região anal, e não o contrário, porque se ela fizer da parte externa para mais interna, ela vai acabar, ao passar o papel higiênico, ou fazer sua limpeza própria, levando a bactéria para a parte íntima, vamos dizer, do indivíduo. Isso acontece muito em indivíduos que usam fraldas ou que não têm a condição de fazer uma higiene adequada. Ela é a mais frequente porque é pela proximidade e ela é proveniente do intestino, né? E da região anal com a região do trato urinário, e isso contamina. Afora isso, essa situação em mulheres, qual é a outra bactéria mais prevalente, que tem maior incidência, vamos falar? Depois da Escherichia coli, tem outras bactérias do próprio intestino, que podem também contaminar essa região. A gente pode ter, à medida que a doença vai propagando, proteus, a gente pode ter outras bactérias intestinais. Bactérias intestinais que podem contaminar essa região. Ou pode haver também a translocação de bactérias que caem para o sangue, às vezes é uma infecção em um local do organismo, aquela bactéria cai na circulação e pode atingir a parte anal. Isso é mais raro, a transmissão a gente chama hematogênica pelo sangue. A mais comum é pela parte intestinal. Enterobactérias, são bactérias próprias do intestino. Essa hematogênica é muito rara, né? Raro. Isso acontece mais em pacientes muito debilitados, em defesa orgânica, né? A imunológica está muito baixa. Ele pode ter uma infecção em alguma parte do corpo e aquilo cair na corrente sanguínea. Isso é muito raro. 90% dos casos de infecção urinária vem da própria contaminação local. E a bactéria tem a capacidade de vamos dizer, que meio que andar. Ela entrando no trato urinário, ela contaminando aquela região, ela vai subindo, ela tem movimentos. O nosso organismo tem mecanismos de defesa para evitar essa caminhada da bactéria, porque ela entra pelo orifício uretral, onde sai a urina, né, e ela vai progredindo pela uretra, vai para a bexiga, sobe pelo ureter até chegar nos rins. Ela faz essa caminhada, a bactéria vai caminhando, literalmente nesse sentido. Só que o organismo tem mecanismos de defesa. Em algumas situações, alguns indivíduos são desprovidos dessas defesas, desses mecanismos, e a bactéria caminha. E quando sobe, vai causar pielonefrite. Pielonefrite, que é a infecção renal. A maior parte dos casos de infecção urinária, elas são chamadas de infecções urinárias baixas, cistites. Ela compromete somente a bexiga. Mas depois ela pode subir. Se ela não for bem tratada, ou se ela não for bem acompanhada, a bactéria pode subir, passar, atingir os rins e causar um caso mais grave, que é a pielonefrite. Nesse caso, a duração da antibiótico terapia é acima de 10 dias. Ou é relativo sempre isso? Sempre surge na literatura ou na prática médica opções de tratamento, desde 3 dias de tratamento até 14. O que a gente recomenda, de uma forma convencional, é o tratamento básico. Se é uma infecção urinária baixa, de bexiga, a gente recomenda pelo menos 7 dias, de 7 a 10 dias. Se é uma infecção alta, que já é dos rins, que é a nefrite, 10 a 14 dias. Vilmar, mas 3 dias é muito pouco. É pouco. 3 particularmente, dias... eu não sigo essa linha, e a maior parte dos nefrologistas também não.
Esse tratamento de 3 dias ele é recomendado em algumas situações, por alguns colegas, em pacientes jovens, primeira infecção urinária, pacientes sadios, vamos dizer assim, né? Mas isso é muito relativo, estar sadio ou não. A partir do momento que o indivíduo adquire a infecção... Mas já deixa de ser sadio, né? Sadio. Então, por precaução, ainda mais no nosso meio, a gente tem uma miscigenação muito grande de bactérias, de ambientes, a gente prefere fazer o tratamento mais convencional. Essa situação foi gerada, mas assim, primeiro visando um menor tempo de tratamento, sempre se acha que menos tempo, mais aderência ao tratamento, o paciente adere mais, certo? Sem falar a questão do custo, mas eu acho que na prática é o barato que sai caro, porque às vezes faz um tratamento muito curto, dá a impressão que curou, mas aquilo ali daqui a pouco volta e já volta com resistência. Então é melhor fazer um tratamento mais convencional, mais já instituído, já definido, do que correr esse risco. Quer dizer, 7 dias seria a média, né? Porque acho que 3 dias é... A recomendação nefrológica sempre é por volta, pelo menos 7 dias. 7 dias. 7 dias. E aí, você não vai seguir aquele roteiro do antibiograma? Geralmente não. Infecção urinária é mais comum, simples. A gente sempre acaba pedindo a cultura mais para a gente ter um embasamento, caso não haja uma resposta inicial, a terapia mais adequada, a gente mudar de acordo com a necessidade. Mas hoje em dia, a gente sempre já tem alguns grupos de antibióticos que já são mais específicos. A gente procura usar sempre o antibiótico mais básico, mais simples, se possível, o mais barato possível, porque a gente sabe das condições, mas que tenha efetividade. É que às vezes cria-se aquele dogma de que quanto mais novo, melhor. Quanto mais caro, melhor. Acho que esse ponto é importante, quer dizer, não pode deixar se levar pela propaganda, tá? Porque tem germes que continuam sensíveis àquele antibiótico antigo. Sim. Por exemplo, nesses mais caros você inclui as quinolonas. As quinolonas não são na realidade antibióticos, são quimioterápicos. Por que se usa tanta quinolona, né, para matar com um tiro de canhão que poderia ser com um estilingue só? Sim. Por quê? Eu acho que deve ter muito aí, eu acho que a influência da propaganda, do marketing em cima da classe médica deve ter, com o tempo foi influenciando. E a gente tem antibióticos antiguíssimos que têm uma eficácia excelente ainda. E é igual o senhor falou, essa premência de querer sempre trazer uma coisa nova demais para cima é que vai gerando a resistência, né? Porque a bactéria ela não é boba, ela se adapta, ela consegue... a bactéria, o vírus, o fungo, é inteligente, né? São muito inteligentes. Talvez mais do que muita gente. Então são seres microscópicos que têm uma capacidade de se safar muito grande. E o uso indiscriminado do antibiótico provavelmente foi fazendo com que essa resistência fosse cada vez maior. E hoje a gente tem situações que tem antibióticos de última geração que muitas vezes não pegam. E às vezes antibióticos antigos que são sensíveis e que funcionam tão bem. Então a gente sempre procura orientar os alunos, os acadêmicos, quando a gente tem essas discussões, de partir do mais básico, do mais simples. A medicina, se ela for usada da forma mais sensata, mais básica, ela resolve 80%, 90% dos casos. E muitas vezes a gente passa, como se diz, o carro na frente dos bois, né? Quer usar a tecnologia mais moderna, o remédio mais moderno, que ainda nem foi instituído realmente a sua eficácia, e em detrimento de coisas que já são bem características. Então, mas essa é uma coisa que a gente vê na geração atual. Aliás, uma das causas de infecção hospitalar é o uso indiscriminado de antibiótico. Pelas razões que o Dr. Vilmar aqui falou. O antibiótico, a bactéria vai se acostumando com o antibiótico e ela tem mecanismos de fuga, até uma inteligência inferior, né? E precisa cada vez mais se usar antibióticos mais potentes e mais caros. E isso é perigoso, porque a incidência de infecção hospitalar no Brasil, uma das mortes em hospitais, é por infecção hospitalar. Quer dizer, é isso. E também acho que é bom, já que estamos falando nisso, a falta de higiene, né? A falta de higiene, o pessoal que não lava a mão, que entra ali. Ô Vilmar, subiu a bactéria. Se o indivíduo tiver um cálculo renal, coincidentemente, né, é pior, né?
bactéria, se ela encontrar no trajeto que ela está caminhando, vamos dizer assim, alguma estrutura onde ela possa se agarrar mais firmemente, porque ela tem, a gente chama as fímbrias, né, que são estruturas que fazem com que ela se grude na parede do trato urinário. Fímbrias seriam tentáculos, né? Seriam um espinho, por exemplo, que gruda ali. Gruda. Mas inteligente demais, né, rapaz? Se ela tiver um cálculo, uma pedra no trato urinário, ela pode ali se alojar e aquilo pode funcionar como um reservatório de bactérias. Isso pode acontecer. Não é assim o mais habitual, mas já pode acontecer, porque ela pode grudar na estrutura normal do trato urinário. E além dela ter esses tentáculos que permitem que ela grude, ela tem a capacidade de criar meio que uma carapaça, certo? Um envoltório, que permite que muitas vezes ela fique escondida. Quando a gente usa o antibiótico, aquelas que ainda não estão, porque as bactérias se multiplicam com uma facilidade muito grande, não é uma, duas, são milhões de bactérias. Elas têm essa capacidade de se multiplicar. Muitas vezes aquelas que estão numa fase ainda recém-formada, o antibiótico vem e destrói. Aquelas que já estão mais instituídas, elas já criaram aquele envoltório, aquela carapaça, o antibiótico não as atinge. Então dá aquela limpada, dá aquela melhorada, mata aqueles que estão desprotegidos. A hora que acaba o efeito do antibiótico, aquelas que estão protegidas por elas mesmas, elas acabam se multiplicando e geram de novo. Então vai criando uma infecção urinária contínua, de repetição, persistente. Então muitas vezes o antibiótico não vai resolver, ele só vai criar mais resistência e fazer com que essa bactéria, que até então foi destruída, se torne cada vez mais forte, crie mais envoltórios, mais carapaças e vá se proliferando e vá tomando conta da situação. Então, às vezes é melhor tirar o antibiótico e deixar ela se sentir meio que livre e numa hora dessas realmente acabar destruindo de uma outra forma. Irmão, nós estamos falando aqui de cálculo, pedra, né? O termo mais leigo. Qual é a principal causa, afora aquelas de gota, por exemplo, os cálculos hidrúricos? Por que se forma a pedra? Existe pouco fluido ali ou existe um depósito de substância estranha? A maior parte dos casos de cálculo renal é um distúrbio próprio do indivíduo. Existem algumas doenças, como o senhor falou, a gota, algumas situações que podem levar hiperparatiroidismo, que é uma doença que pode levar à formação de cálculo, mas a maior parte são indivíduos que têm uma predisposição a isso. Não dá para se falar que seja uma predisposição genética, não foi identificado ainda um gene causador de cálculo renal, mas é muito frequente a história familiar. Então, às vezes, quando a pessoa tem uma, duas pessoas na família, tem muito mais chance de ter cálculo do que uma família que ninguém tem. Tudo genético, né? Tem uma característica que parece genética. A maioria das doenças tem um fundo genético. E com o passar do tempo, essa alteração que o indivíduo já nasce com ela, isso geralmente é lá nos rins, um distúrbio que o indivíduo tem no manuseio de alguns elementos pelos rins, a urina começa a ficar mais rica em cálcio, que é o principal cálculo que a gente tem em pedra, é de cálcio. Então começa a passar muito cálcio, começa a passar ácido úrico, começa a passar oxalato, e isso vai se depositando ali nas estruturas renais, forma meio que uma feridinha na estrutura renal mais interna, né? E em cima dessa ferida vai se depositando esse cálcio, esse ácido úrico, e vai formando meio que uma casca, vamos dizer assim. E cada vez mais vai depositando cálcio, o oxalato, e essa que era somente uma casca vai formando uma pedra. Isso demora anos para acontecer. Eu diria o seguinte, nesse caso o grande remédio é água. Água. É tomar água. Não existe nada mais, tanto que dois fatores fundamentais para a formação de cálculo, independente do tipo de alteração, é a baixa ingesta hídrica e a menor formação de urina. Para formar urina, se os rins são normais, tem que tomar água. Tem que tomar água. Se não, líquidos, mas principalmente a água. Se não ingerir o líquido, não se hidratar bem, a tendência é que a urina vai ficando cada vez mais rica nessa areia, vamos dizer assim, que são cálcio e os cristais, e aquilo vai se depositando, aquilo vai decantando, e aquela cicatriz vai crescendo. Então a gente tem que tomar bastante, a gente fala, quem tem cálculo renal tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. A água tem que fazer parte do dia a dia, ele tem que andar com a garrafinha, mas eu não tenho tempo, eu trabalho correndo, eu não tenho horário, tem que achar um tempo. Não só quem tem cálculo, todo mundo, né, deve tomar água, deve se hidratar bem, porque os rins dependem disso para funcionar, você vai ficando preguiçoso. Agora, quem tem cálculo, mais ainda, quanto mais ingerir água, mais a pessoa vai jogando essa areia fora, ela tem que sair. Mesmo que ela se forme, ela não pode precipitar, ela não pode depositar. Se tomar pouca água, ela vai decantar, ela vai se depositar nos rins e o cálculo vem.
Então tem que lavar o trato urinário, tem que tomar líquido, principalmente quem... Já é do campo da urologia. Há uma confusão entre urologia e nefrologia. Urologia geralmente é o diagnóstico e tratamento cirúrgico, né? Sim. Quando é que chega o ponto, olha, você tem que operar? Ou fazer um outro procedimento, aquele de choque, né? Quebrar. Existe um consenso seguinte: os cálculos, as pedras que têm um tamanho até 0,7 centímetros, que seriam 7 milímetros, né, se a pessoa tem uma ideia, são possíveis de serem eliminados espontaneamente. Acima de 0,7 centímetros, 7 milímetros, ela se torna um pouquinho mais difícil de sair espontaneamente. O problema da pedra, além da crise que ela pode gerar de dor, que é altamente desconfortável, é o fato dela poder obstruir o trato urinário. Ela entupir o canal da urina e aquilo lá ir retesando a urina, prendendo a urina e aquilo gerar uma fonte de infecção. Então a recomendação geralmente é um cálculo maior do que 0,7. 0,7. Mas nós vamos deixar para o último bloco, cólica renal, que é uma das dores mais violentas. Depende também do cálculo que o Dr. Vilmar falou. Cólica renal, o sujeito não pode ficar esperando 5 horas no pronto-socorro não, né? Sim. Você vai me responder. Vamos ao intervalo, daqui 15 segundos voltaremos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A cólica renal é uma das condições patológicas que causa maior dor. Não digo que seria a pior dor que existe, porque não tem aferição aí, né? Não tem nenhuma fita métrica. Mas a cólica renal é difícil, né, Vilmar? Os pacientes que têm referem que é uma dor insuportável, de intensidade muito alta. Né? Ou seja, uma das mais temidas dores, né, que o indivíduo pode ter. O indivíduo não pode ficar esperando 5 horas no pronto-socorro. Nesse meio tempo, o que o indivíduo pode fazer? A recomendação na crise de cólicas... Tem que tomar antiespasmódico. Usar um analgésico, um antiespasmódico para aliviar a sensação de dor, né? O antiespasmódico para dilatar um pouquinho ali o ureter, que é onde o cálculo geralmente dá mais trabalho para descer. Em alguns casos, desde que o indivíduo tenha condições, a dor é tão intensa que é necessário usar até um anti-inflamatório naquele momento para aliviar um pouco mais, entender, aliviar a dor. Então, e o atendimento tem que ser realmente o mais rápido possível, porque a sensação não é fácil, a crise dolorosa em si. Hoje existem estudos tentando usar drogas para facilitar a eliminação do cálculo, além dos analgésicos para tirar a dor, o anti-inflamatório naquele momento para tirar a dor, drogas que tentam dilatar o ureter, que é o canal por onde a pedra passa, para ver se facilita. Você está falando aí de um remédio conhecido, muito conhecido, o Buscopan. O Buscopan tem essa capacidade. Estamos falando aqui o nome comercial porque não tem outro, né? Sim, mas já existem drogas, por exemplo, o corticoide. Já tem sido alguns estudos mostrando que o corticoide, não que a gente recomende, os estudos já têm mostrado isso, que ele tem uma capacidade de relaxar também um pouquinho a musculatura do ureter e facilitar a eliminação do cálculo. Algumas drogas antihipertensivas, como por exemplo a nifedipina, também tem sido utilizada, tem essa característica, tem essa possibilidade. Drogas usadas para o tratamento de próstata também tem um potencial. Isso nas crises. Agora, todos esses medicamentos, eles têm os seus efeitos colaterais, motivo pelo qual não há uma recomendação, um consenso de se utilizá-las. Certo? Por exemplo, o corticoide tem o efeito do risco de infecção, a droga para abaixar a pressão pode abaixar a pressão do indivíduo. Então, na prática, o que a gente recomenda é o analgésico e o antiespasmódico, para tentar, pelo menos, aliviar. O corticosteroide, talvez ele atuaria porque é o melhor anti-inflamatório que tem. E a pedra ali causa inflamação. Sim. Agora, existe um mito, né? Claro que não é na classe médica, sobre a utilização de corticoide. Eu acho que uma dose aí de 2 dias não vai dar problema nenhum. Sim. E o anti-inflamatório seria o diclofenaco.
É qualquer anti-inflamatório, mas o mais utilizado é o diclofenac, mas também assim... Ele é analgésico potente também. Potente. Isso a gente está sugerindo na hora da crise, não que a gente fale para o indivíduo usar isso, a gente sabe até dos efeitos colaterais do anti-inflamatório. Mas na crise, muitas vezes, o anti-inflamatório ajuda, porque o indivíduo está numa situação tão desconfortável que a gente tenta aliviar. E o quanto antes puder ser feito o procedimento, em seguida fazer o acompanhamento, tanto do ponto de vista nefrológico e na urgência, principalmente o urologista, que é o indivíduo para avaliar se há necessidade ou não de se interferir naquele cálculo, de quebrá-lo, de tirá-lo por algum procedimento. Ô Vilmar, ainda em relação ao cálculo, o diagnóstico, além do clínico, o mais correto seria o ultrassom. Ou você tem uma opinião, pode ser diferente, né? Sim. Porque no caso de cálculo de ácido úrico, o ultrassom é um mecanismo, porque a radiografia convencional, ela não, né? Sim. Só quando tiver, é grande e tal. Há necessidade, porque há também um estudo agora recente, que saiu no New York Times, que a utilização indevida de tomografia computadorizada, que emite radiação ionizante, ela é uma das grandes causas de câncer, principalmente na infância. Não há necessidade de tomografia aí, a não ser em que condição? A gente sempre parte do mais simples para o mais sofisticado, vamos dizer assim. Como o senhor disse, alguns cálculos, principalmente de ácido úrico, eles são transparentes, eles não aparecem numa chapa de raio-x. Se a gente pegar o exame mais básico que a gente tem para isso, seria o raio-x. Mas alguns cálculos não são visíveis. O recurso que a gente tem, que evoluiu bastante com o passar do tempo, tem uma alta sensibilidade e especificidade para cálculo, é o ultrassom. Bem feito, bem orientado, ele detecta 90%. Bem feito, né? Bem feito. Ficar claro, bem feito. Depende do aparelho, depende do examinador que vai fazer, né? Procurar com detalhe, porque tem cálculos pequenos de 0,3, 0,2 centímetros, que se não for bem pesquisado, o ultrassom às vezes não pega. Isso fez com que, com o passar dos anos, sobretudo os americanos, indicassem a tomografia computadorizada sem contraste para tentar detectar esses cálculos muito pequenos. Mas isso ainda no nosso meio não ganhou assim, uma aceitação tão grande, talvez exatamente primeiro pelo custo, que é um exame um pouco mais caro, e como o senhor disse, pelo efeito colateral que ela pode, da radiação que ela emite, que pode trazer seus efeitos deletérios. Então a gente utiliza na prática, fundamentalmente, o ultrassom bem feito, bem realizado. Inclusive, nós falamos aqui nesse programa, tempos atrás, que o indivíduo deve se submeter a uma tomografia uma vez por ano. Porque já 2, 3, o risco de câncer, porque é uma radiação, né? É muito grande. Então, acho que deve-se evitar isso, né? Quando você tem condições de diagnóstico, sendo bom motorista, né? Sim. E o carro. Eu acho que quanto menos a gente puder interferir para pior no organismo do indivíduo, melhor. Quanto menos a gente puder usar técnicas que vão trazer alguma consequência para o paciente, é melhor. Ô Vilmar, outro assunto aqui já está mais ou menos em cima da hora. Transplante renal e diálise, hemodiálise. Porque a hemodiálise é um procedimento meio desagradável para o paciente, né? Sim. Quando é que falou, você precisa fazer hemodiálise? Transplante nós sabemos que é a fase final. Quando tem indicação, né? É claro, insuficiência renal é uma indicação, mas tem gradações? Sim. Geralmente a indicação para o indivíduo renal crônico entrar em diálise é mais pela clínica dele, pelo que ele está sentindo. A gente sabe que a gente acompanha a função renal pelos níveis de ureia, de creatinina, que são os marcadores mais precoces laboratorialmente para detectar uma disfunção renal. A partir do momento que o indivíduo já tem o diagnóstico de insuficiência renal crônica, a gente faz um acompanhamento clínico conservador, com medicações, dietas, e vai acompanhando a evolução, tanto laboratorial, mas principalmente clínica. E de acordo com os sintomas, vai chegar um determinado momento que o próprio organismo do paciente vai pedir para entrar em diálise. Então isso é mais a clínica, a evolução do dia a dia. Então fraqueza, astenia, inapetência, diarreia, náuseas, vômitos, anemia cada vez pior, inchaços, diminuição do volume urinário, tudo isso são sinais e sintomas de que o paciente está precisando de uma ajuda para filtrar o seu sangue.
A diálise, a gente sempre fala o seguinte, a gente tenta transmitir isso para as pessoas, ela não é o fim do mundo, como as pessoas imaginam. A diálise é o começo de uma nova etapa de vida, que é lógico, altera a qualidade, que modifica muito o ritmo de vida, mas a gente sempre compara o seguinte, quem tem uma insuficiência cardíaca em fase avançada, ou uma insuficiência hepática, ou uma insuficiência respiratória avançada, não tem outra saída de tratamento a não ser o transplante de coração, de fígado, de pulmão, porque não existem máquinas que substituem esses órgãos. Nós temos, felizmente, bem ou mal, a diálise, que é uma técnica que vai substituir a função dos rins. Essa aí é hemodiálise. Tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal. Mas qual que é, não é que pior? Qual que você não, depende muito das condições de cada indivíduo. Por exemplo, um paciente mais idoso que tem dificuldade de locomoção, a gente sempre recomenda tentar fazer a diálise peritoneal, porque ela é feita em casa, com o conforto da família, com o apoio da família. A hemodiálise é aquele paciente que não tem esse recurso, essa forma de fazer em casa. Mas vai depender muito da opção do paciente. E a diálise, a gente sempre fala assim, o paciente diz, eu prefiro morrer do que fazer diálise. Depois que ele entra na diálise, ele vai ver que não é realmente o fim do mundo. Vai mantê-lo bem, a qualidade da diálise, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal no Brasil, melhorou muito. Nós temos uma das melhores situações de diálise do mundo. O Brasil dialisa muito bem, apesar de todas as dificuldades, mantém o indivíduo bem. O transplante é uma evolução natural, ou da diálise, ou mesmo da evolução. Nós podemos fazer o transplante renal num renal crônico antes dele entrar na diálise. Se ele tiver um doador vivo que lhe seja compatível, ele pode fazer o transplante antes, que a gente chama isso de transplante preemptivo, antes da entrada na diálise. Mas a maior parte das pessoas evolui para a diálise e depois para o transplante. O transplante, a grande vantagem do transplante em relação à diálise é a melhoria na qualidade de vida. As condições do transplante e da diálise são muito parecidas. A situação é que no transplante ele vai trocar a máquina de diálise pelas medicações imunossupressoras. Ele vai ter que tomar os remédios para evitar a perda do rim o resto da vida. Esses remédios têm os seus efeitos colaterais, tem que ser bem orientado, tem que ser feito um acompanhamento. Mas a qualidade de vida melhora. O paciente pode viajar, o paciente pode alimentar normalmente, pode tomar água normalmente. Quer dizer, nós como médicos, nefrologistas, sempre recomendamos ao paciente, desde que ele tenha condições clínicas, que se tente o transplante. Infelizmente é uma situação difícil porque o número de doadores é pequeno para a população que a gente tem em diálise. Mas a gente está sempre trabalhando para tentar colocar os pacientes na lista de espera para transplante, com doador falecido, e sempre que tem um paciente que tem um doador vivo, a gente procura estimular essa pessoa a seguir e fazer avaliação. Nós estamos até atualmente reativando o nosso sistema de transplante com doadores vivos aqui na UFTM. Quer dizer que está se fazendo transplante aí, o transplante e a fila é muito grande. Já se faz há vários anos. O doador vivo foi feito durante um bom tempo e houve depois uma necessidade de se interromper um certo período. E agora nós estamos reativando, temos até uma programação para a próxima semana na UFTM para realizar um transplante com doador vivo. Então a gente vai sempre tentando melhorar as condições. Ô Vilmar, nós estamos chegando aqui ao fim do programa. Você falou em doador vivo e deve ter o doador morto. Em 30 segundos, o melhor é o qual? Sempre a recomendação é que a gente utilize para o paciente, para o receptor, um doador falecido. Certo? Falecido, mas imediatamente. Na hora que ele está ali evoluindo com parada, com o coração batendo. Os rins são retirados do doador com o coração ainda próximo do seu batimento. Só na hora da retirada é que o coração para. Então o paciente está em condições. A gente sempre recomenda o doador falecido. O doador vivo é mais por uma questão altruística, de doação. Mas na falta de doador falecido hoje em dia, o doador vivo é sempre bem-vindo. Muito obrigado aqui pela presença, pelos esclarecimentos. E até o próximo Ponto de Vista Saúde, quinta-feira que vem. Até lá!
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.